gente agradece, Jéssica. De antemão, professora Ione, a gente está gravando, viu? Só para a questão dos direitos autorais aí. Já na gravação, né, Jéssica? É. Avisar. Gente, boa Eu noite tentei a quer todos fazer a e todas. abertura? Nós já estamos, assim, às 19h10, né? Sempre demos uns minutinhos de tolerância. A gente já tem 40 pessoas aí, praticamente, né? 38, 40, aí já no grupo. Então, vamos começar os nossos trabalhos. Hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a nossa colega de trabalho, né? A professora Ione Jatobá, que trabalha nesse departamento, já foi nossa diretora, trabalha no mestrado, né? Que vem discutir um pouquinho para a gente sobre metodologias ativas. A gente passou para vocês um material, pediu para que vocês lessem alguma coisa, para poder aproveitar bem da fala que vai ser feita por ela, e que a partir daí vocês tenham uma noção a mais e possam fazer questionamentos e tudo, para a gente poder fazer esse bate-papo, na verdade, né, aqui com a professora Ione, né? A gente quer agradecer mais uma vez, Ione, pela sua presença, né, por colaborar conosco. A gente sabe que é mais um trabalho que a gente já estava conversando aí, que é um processo complicado, uma atividade atrás do outro, tem hora que a gente não quer, mas não tem como não dizer não para o colega, então acho que você está nesse movimento também, né? A gente te agradece e a palavra é toda sua. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a Antenor. E, assim, quando a Antenor me chamou, aí é aquela coisa que a gente... É uma amizade tão grande que a Antenor me chamou, depois que eu disse, eu aceito. Depois, assim, mas eu vou falar o quê? Aí, sobre metodologias ativas, eu digo, Antenor, eu estou aprendendo agora também. Com a pandemia, eu estou aprendendo. Não, mas vamos lá. Eu disse, pronto, então vamos discutir. É bom assim, vamos aprender juntos. A gente aprende junto. O que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, e a gente procura depois. Se vocês não souberem responder, depois busca as respostas, e no próximo encontro eles passam para vocês, e assim vai. O movimento é justamente isso. A gente já disse que a proposta mesmo do curso é essa, né? Pensar nessa metodologia ativa. Então, aqui ninguém é detentor do conhecimento e o processo de protagonismo é para estar nessa roda gigante, né? Estamos aprendendo. Assim, como Criseide já disse, eu sou professora, sou do colegiado de Geografia, trabalho também no mestrado, junto com a Antenor, e essa pandemia nos pegou todo mundo de saia justa, essa que é a verdade, porque a gente tinha toda uma proposta, a gente, quanto universidade pública, universidade que a gente estamos tão acostumados com a questão presencial, porque essas metodologias ativas, a questão do ensino remoto, ela não é coisa recente, não é coisa nova, mas a gente ficava sempre dizendo, eu não sei trabalhar, eu não vou trabalhar, nosso curso é presencial, não é à distância, sendo que a gente não está trabalhando à distância, porque, assim, há uma certa diferenciação entre o ensino remoto e o ensino à distância. Porque o ensino remoto é onde a gente vai trabalhar mesmo com as tecnologias que nós estamos hoje com o ensino remoto. A gente não está com atividade EAD, porque a atividade EAD é todo um processo diferenciado. Ele tem um tutor, que o tutor, as aulas teriam que ser gravadas, deixadas para vocês assistirem, depois teria um tutor que tiraria as dúvidas, então não é esse aqui. O objetivo, o que a gente está trabalhando não é o ensino EAD, nós estamos trabalhando com ensino remoto, então tem essa diferença. Aí, quando a Antenor me falou, eu disse, bom, vou passar as minhas experiências, porque quando a gente precisou trabalhar, como Cris desde Antenor, todo mundo, nós estamos no mesmo barco, quando nós precisamos trabalhar, eu fui buscar informações de como iria trabalhar. Porque quando a gente fala do ensino remoto, eu comecei a assistir alguns vídeos, a ler, comprei algum material, alguns livros sobre metodologias ativas, as experiências de outras pessoas sobre o ensino remoto,
E a gente percebe que a gente tem que rever tudo que a gente pensou. Quando eu tenho um curso agora, um curso livre também, que o interessante é que o aluno que pode pedir aproveitamento depois. Mas aí eu percebi que a gente não pode fazer do mesmo formato do presencial. Primeiro, porque a gente não tem o mesmo tempo do presencial, a gente não está presente ali com vocês, com as 4 horas que a gente ficava, ou 2 horas ou 3 horas no departamento, onde a gente tinha aquele contato pessoal, onde a gente conversava, a gente tirava as dúvidas ali. O assunto, a gente tinha muito mais tempo para explanar do que agora, porque agora ninguém aguenta ficar 3, 4 horas sentado de frente ao computador. E o formato, e a gente ainda tinha aquela questão da gente chegava, a maioria das vezes, com a aula expositiva, a gente chega, explana, passa a atividade, vocês vão responder, eu faço alguma coisa, e a gente ali no momento faz ou passa para fazer em casa a gente retorna e faz aquela correção. E aí eu me deparei que eu teria que rever tudo que eu estava fazendo. Primeiro fazer uma seleção do que é que eu vou trabalhar, porque no ensino remoto eu aprendi também que o menos é mais. Não adianta querer trabalhar com todos os conteúdos, com vários artigos, com vários materiais, e as pessoas, porque nós temos que perceber que todo mundo também está sem tempo. Hoje a gente está no mestrado discutindo, as alunas botando 1000 dificuldades, por isso, aquilo, outro, não é só vocês que estão sobrecarregados, nós também estamos sobrecarregados. Nós estamos com o nosso tempo, nós também temos família, nós temos a família para dar conta, nós temos trabalho, nós temos, então, não é só os alunos, nós também, professores, também estamos. E nós estamos numa situação porque nós temos que organizar uma forma de trabalhar com vocês, uma forma que a gente não trabalhava, pelo menos eu não. Eu não trabalhava nos formatos que a gente está trabalhando hoje. Então, temos que fazer escolha, temos que fazer escolha desses conteúdos, como é que a gente vai trabalhar, que não é do mesmo formato, e a gente fica, aí é onde vem as metodologias ativas, porque a gente fica naquele desespero de ir no costume de falar, e depois que a gente vai ouvir, e a gente fica naquele desespero, assim, será assim, quem está por trás da tela? Será que esse povo está atrás da tela mesmo? Será que estão conosco? ou deixou o computador ligado e vai fazer outras coisas? Porque às vezes eu me pego nas reuniões, como você não precisa mostrar o rosto nem nada, então eu estou com o computador na cozinha, eu estou fazendo outra coisa, estou ouvindo, claro, mas eu estou fazendo outras atividades também. Então, a gente fica nessa situação. E aí eu fui buscar informações sobre o que é essas metodologias ativas, e como ela poderia contribuir. Então, primeiro a gente tem que compreender essa situação. Eu trouxe alguns slides com algumas informações. Você quer colocar aí, Antenor? Eu tento colocar aqui. Antenor? Se você puder, coloque, porque o meu aqui eu tô baixando, ele não fechou ainda, a minha internet está ruim, não baixou o arquivo todo ainda, eu estou no celular com ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, se tiver, como está no celular, tenta aí para ver. Enquanto baixa aí, Oni, deixa eu só falar uma coisinha. A história da câmara fechada e a gente fazendo outras atividades é muito boa, porque a gente pode fazer coisas que a gente não podia fazer se não fosse isso. Isso. Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês estão... gente, eu tô... Estão vendo, Ione? Sim. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, tá vendo. Entrando, Ione. Então eu vou desligar aqui, eu botei também. Espera, a que está entrando é de Criside. Eu tirei a minha. Ela podia botar. Sim, tem outra abrindo. Adiante. Pronto, Ione, a sua abriu. Abriu? Então, abriu. Vamos lá. Aí eu comecei colocando justamente esse globo aí, o mapa mundi, que nós está todo mundo revirando aí, ó, todo mundo girando,
feito loucos, né? Buscando apoio, buscando como é que a gente vai fazer aí. Então, tá passando os slides? Tá passando, pessoal? Tá. Então, eu sei do que são... Porque, assim, como eu estou compartilhando a tela, eu não vejo nada, nem ninguém. Eu não vejo nada, nem ninguém, viu? A não ser que tenha alguma outra forma. Pronto, minimizei. Mas vocês estão vendo a tela aí? Sim. Você quiser. Sim, professora. Como é que essa vai passar para lá? É porque eu fico sem acesso. Então, primeiro a gente vê essa questão do conceito, né? O conceito dessas metodologias ativas que Jonas Covaro e Eniel Santo, eles trazem um texto, um livro bem interessante, que é um conjunto de ações e práticas pedagógicas com foco na aprendizagem por meio de técnicas inovadoras. Então, vejam bem, essas técnicas inovadoras, a gente vai perceber que algumas técnicas a gente já faz, porque a gente precisa fazer algumas alterações nessas técnicas que a gente trabalha, a gente nem sabia que elas faziam parte dessa metodologia ativa, em que o docente e o estudante estejam determinados a ensinar e aprender de maneira mais dinâmica e menos tradicional. Então, a gente percebe, e eu vou mostrar mais à frente para vocês perceberem que não é uma tarefa fácil também para nós, professores. Porque não é simplesmente chegar e preparar a aula de qualquer maneira. A gente já tinha um cuidado, mas agora com essas metodologias ativas é um cuidado maior ainda, porque vocês é quem vão ser os protagonistas do processo de aprendizagem. Vocês é quem vão participar ativamente das aulas com certa autonomia também, para construir o conhecimento e as reflexões dos conteúdos que os professores estão propondo. Então, nessa questão das metodologias ativas, nós, professores, terminamos sendo um facilitador. A gente passa para vocês as ferramentas e nós vamos, junto com vocês, construindo esse conhecimento. Mas o principal é que vocês vão ter uma certa autonomia. E aí eu boto assim, o professor, como é que fica a nossa situação? Porque Criseide, Antenor e eu, o investimento de tempo da gente, preparação à aula, é muito maior, porque nós já tínhamos nossas aulas preparadinhas, a gente só faz aquela revisão, coloca um diferencial, porque cada turma é uma turma diferente, mas de qualquer jeito, a gente já tinha mais ou menos certo o que a gente ia fazer. Nós precisamos também pesquisar sobre essas técnicas adequadas. Ione. Oi. Ione. Eu acho, Ione, tu minimizou a tela da apresentação, porque algumas pessoas não estão conseguindo ver. Se você minimizou, maximize de novo, por favor, a tela dos slides. Peraí, que eu também não coloquei na outra formato, não, Antenor. Aí. Que as pessoas perderam. Deixa ele maximizado para que as pessoas vejam. Tá ok aí? Estão vendo direito agora? Tá melhor. Sim, tá bem melhor a visualização. Então, teve uma necessidade da gente buscar essas pesquisas, né, sobre essas técnicas para a gente adequar aos nossos conteúdos, e o mesmo vai fazer vocês, enquanto alunos de graduação, e que vocês vão para um estágio, vocês também têm que fazer essa adequação nos conteúdos de vocês, principalmente se vocês forem trabalhar de forma remota, né? E mesmo que não seja o momento de alguns de vocês agora, mas eu acho que a gente chegou um momento que nós temos que fazer umas mudanças também na nossa forma de trabalhar. Então, nessas mudanças, aproveitar agora a oportunidade para tornar essas aulas mais dinâmicas e uma forma com que o aluno, ele crie também esse momento de aprendizagem. Também tivemos que buscar habilidade na condução das aulas, né, para favorecer essa participação ativa de todos os alunos
Porque nem sempre os alunos, eles reagem da mesma forma. E a gente considera também a questão do tempo. O aluno, quando ele é um aluno trabalhador, o aluno que às vezes ele não tem tempo de fazer as atividades com antecedência. Então, e como vai envolver esse aluno no grupo? Como é que vai favorecer com que esse aluno ele participe realmente desse trabalho? E estabelecer também estabelecer um ambiente, né? Esse ambiente que seja favorável, que fomente essa questão do conhecimento. É simples. E o aluno? Então, a gente pega assim, o aluno, como é que ele fica? Tem uma pesquisa onde o autor traz alguns resultados, né? Que ele diz assim, se o aluno ele está tão acostumado a só ouvir os professores naquele formato tradicional e ele com pouco espaço para participação, que quando ele tem acesso a essa participação, nem todos participam de forma igual, né? Então, tem sempre alguns alunos que eles não se integram nesse formato. Às vezes por vergonha, às vezes por falta de tempo, realmente, e tem algumas técnicas também que pode ser auxiliado nisso aí. Outros não estão acostumados a ler e estudar em casa, né? Isso também demanda a questão de tempo. A aprendizagem ativa, ela dá certa autonomia ao aluno e também, e aí, às vezes, esse aluno que tem falta de tempo, ele pode ser beneficiado se tem um tempo maior para esse estudo, ou então esse falta de tempo também ele pode fazer com que essa atividade ela não tenha um bom avanço em relação a ele. As atividades também são bem complexas, porque demanda tomar decisão, avaliar os resultados, o aluno ele precisa ter curiosidade, que é o que vai demandar o trabalho que ele vai fazer, então, essas pesquisas que ele vai fazer, isso demanda realmente a questão de aguçar a curiosidade, porque ele não vai achar nada pronto. Ele vai ter uma autonomia, ele vai ter um percurso onde ele vai buscar esse conhecimento através de pesquisas, mas não o professor não vai dar tudo prontinho a ele. Isso é tão complicado para nós, porque nós estamos tão acostumados também a querer dar isso pronto para o aluno, e às vezes nós também nos deparamos uma hora, e como é que a gente vai fazer isso? E aí tem Silberman, ele traz esse provérbio chinês que eu acho assim, eu concordo plenamente com ele, que ele diz que é para facilitar o entendimento sobre as metodologias ativas. Quando ele diz o seguinte, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu me lembro. O que eu vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que eu vejo, o que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimentos e habilidades. O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Então, vejam bem como isso, e a gente percebe isso quando a gente vai fazer, por exemplo, vocês vão defender o TCC de vocês. Vocês vão defender esse TCC de vocês foi quem fizeram a pesquisa, o orientador ajudou, claro, corrigiu, mas vocês é quem estão imbricados realmente nesse trabalho de vocês. Vocês sabem, vocês fizeram, vocês sabem tudo. Mas na hora de apresentar, quanto mais vocês fazem um ensaio, quanto mais vocês apresentam para os colegas de vocês, apresentam para alguém da família de vocês, vocês começam a, no dia da defesa do TCC, pronto, já está mandando geral, aí, mandando tese. Eu mesmo fiz isso quando fui defender a minha tese, eu chamava minhas colegas, chamava, olha, hoje eu já vou apresentar para um grupo, depois eu apresento para outro, e cada vez que a gente ia apresentando para alguém, as pessoas iam dando a dica, e eu ia trabalhando de forma melhor, então minha apresentação ela ia ficando com mais desenvoltura. E o mesmo acontece, então, quando a gente só ouve, ali chega, o professor faz aquela aula ali, expositiva, pronto, terminou, passou a atividade, e aí, se eu ouvi, às vezes eu nem ouvi, porque a gente anda com tanta coisa na cabeça, que às vezes a gente está só de corpo presente, está ali na sala de aula, sentado, o professor está falando, mas eu estou com o WhatsApp, eu estou com o celular, eu estou com minha atenção em outro lugar, que não é o lugar ali daquele momento.
E quando eu ouço e vejo, eu estou ali com o texto, eu estou pesquisando, eu estou discutindo com o colega, eu estou mostrando o que eu entendi do texto, o colega está dizendo o que ele entendeu, a gente chega a um consenso, quando a gente discute, então, quando o professor pede para a gente apresentar para a turma o que foi que a gente descobriu durante esse período, então a gente já começa realmente a dominar. Então, eu acho realmente que essas etapas aí é muito importante. E nós temos alguns métodos, né, que eles colocam métodos, colocam técnicas também acadêmicas. Esse material que eu estou estudando, ele é mais realmente para o ensino superior, mas que ele não deixa também de fazer suas adaptações para a educação básica. E eles trazem alguns métodos que, ou então estratégias, né? Tem uma que é da aprendizagem baseada em problema, APB, e vejam bem, tem muitos livros atuais sobre o ABP, mas esse método é desde a década de 60. Tá fazendo o quê? Ele busca motivar o aluno para confrontar, examinar, refletir, faz relações, ressignifica todas essas descobertas. Quem utiliza muito essa estratégia é o pessoal da área de saúde. Tem algumas experiências bem interessantes, porque ele leva em consideração a questão da vivência. E nós que somos da área das ciências humanas e que a gente trabalha com licenciatura, gente, tem tudo para dar certo. Porque a gente está trabalhando com a realidade, com a vivência que a gente vai trabalhar, que vocês irão trabalhar na sala de aula. Então, é uma estratégia antiga, mas que a gente não utiliza. Tem a sala de aula invertida, que são atividades presenciais e virtuais, com mediação. Tem também o hibridismo, que são mistura de atividade presencial com virtual, e não se restringe somente à modalidade presencial, ele também é utilizado no EAD. Eu trouxe para vocês um esquemazinho sobre a aprendizagem baseada em problema, o ABP. Então, tudo começa com... Nós temos uma atividade, um tema. Esse tema, o professor ele pode levar para a sala de aula, para vocês discutirem um tema. Desse tema, vocês vão fazer uma problematização. Então, tem uma discussão toda desse conteúdo, levanta pontos-chave. Desses pontos-chave, vocês partem depois para a teoria. Dessa teoria, tem a questão das hipóteses, então, rever novamente todas as questões que foram levantadas para a aplicação da realidade. Então, veja como a gente pode levar isso para a licenciatura. Então, nós temos um tema, que esse tema ele pode ser abarcado para o meu estágio, um tema específico, esse tema eu tenho que fazer uma problematização, fazer todo esse levantamento do quem trabalha com esse tema, quais são os teóricos que trabalham com ele, como é que eu posso trabalhar esse tema, para depois desse projeto pronto eu fazer essa aplicação da realidade. E o mesmo, e onde a área da saúde trabalha, porque eles pegam, por exemplo, um problema que tem no município relacionado, vou dizer, por exemplo, a dengue. Então, eles fazem a problematização toda em relação à dengue, vários problemas, levantam os pontos-chave, busca essa teoria de como é que está essa situação, quem está estudando, quais são algumas estratégias que podem ser feitas, faz todo o levantamento de hipóteses e depois aplica a realidade do município. Então, eles fazem isso em sala de aula, os alunos de medicina, por exemplo, outra área da saúde, e depois eles vão para campo para poder aplicar essa estratégia. E o hibridismo, que é uma mistura de atividades. Ora, ela utiliza técnicas mais tradicionais, para discutir todos os conteúdos em sala de aula, ou então também, às vezes, passa a ferramenta tecnológica para o processo de ensino e aprendizagem. Ele tem um pouquinho de semelhança com a sala de aula invertida. Então, o que é uma aula híbrida? Esse pontinho que tem 1, 2, 3, eu fiz cá porque não estava bem visível para vocês. Então, nós temos uma aula híbrida, ela é dividida por etapas. Primeiro tem a explicação da matéria, ou execução de vídeos como conteúdo. Então, o professor ele já passa isso com antecedência. Depois tem atividade em grupos e interação entre o professor e aluno para tirar essas dúvidas.
e realização de teste em plataforma disponível para o ensino híbrido. Então, nós temos aí, né, sai do quadro negro, que é o quadro verde aí, para o celular ou tablet, depois tem a questão só de troca individual para as equipes onde trabalha, e ao invés de eu trabalhar, de fazer uma avaliação só baseada ali na parte escrita, eu posso fazer essa atividade que hoje a gente tem, né, o Google Forms, que a gente pode elaborar questionários, elaborar vários trabalhos, que a gente está fazendo isso hoje, e a gente fazer as avaliações, que já vem com o aluno na hora ali, ele já sabe qual é a nota, já sabe quais são as respostas, se for só resposta de marcar, por exemplo. Já a sala de aula invertida, o aluno, né, ele é o agente de seu aprendizado. Ao contrário, por exemplo, a gente... por exemplo, a sala de aula invertida é mais ou menos o que Criseide e Antenor fez com vocês aí. Eles passaram material para vocês sobre metodologias ativas, vocês fazem a leitura toda e quando vem para a aula, você já tem algum conhecimento. Então, porque estou apresentando, mas assim, se fosse eles que fossem dar aula a vocês, eles começariam a fazer alguns questionamentos. Então, os questionamentos que eles trouxeram junto com vocês já tinham esse conhecimento anterior, que vocês trouxeram já de casa de toda essa leitura anterior. Ele também busca um equilíbrio entre a forma tradicional e as ferramentas tecnológicas. A gente não pode simplesmente dizer, o tradicional não presta, a gente não vai trabalhar mais. Não é assim. Então, a gente pode melhorar essas técnicas que a gente tem do tradicional e a gente dá uma nova roupagem e a gente pode utilizar de forma diferente que vai contribuir. O aluno, o diferencial, ele busca informação antes da aula. Ele não só chega lá e o professor passa e ele fica ali, é que ele vai descobrir sobre o que o professor vai trabalhar, por exemplo. E a sala de aula invertida, né? Onde tem a aula tradicional e a aula invertida. Então, ela é bem parecida com o que a gente viu anteriormente com a questão do ensino híbrido. Só que em casa ele tem o livro, ele também tem só o livro. Lá na invertida, não, ele tem toda a tecnologia. O professor dá um norte e o aluno se vira para ele buscar as informações para complementar, né? E assim, então, qual é o que é que a gente pode ver o que é ensino híbrido versus a aula invertida? Que é uma combinação, o híbrido do tradicional, do online tradicional, só que o cara a cara, né? É uma forma de integrar o ensino do dia a dia do indivíduo, instruindo em seu ambiente familiar a ele. E a invertida é a maneira comum de levar o saber até o aluno, através da leitura, assistir aula, absorver o material didático dentro da sala de aula, e ao final receber essas atribuições para ele fazer em casa. Então, mas ele, no próximo aula, ele já volta com as informações que precisa para fazer essa interação em sala de aula. E quais são os benefícios que a gente percebe no ensino híbrido e esse da sala de aula invertida? O objetivo é justamente para melhorar o rendimento do tempo em sala de aula, porque a gente termina dizendo, poxa, a gente programou e não deu tempo, a gente faz a aula expositiva, depois a gente passa os questionamentos para vocês fazerem na própria sala de aula, e às vezes o tempo não dá. Então, se isso for feito com antecedência, esses conhecimentos, o aluno sabendo o que é que ele vai trabalhar com antecedência, quando ele chega na universidade, o professor ele já faz as atividades, então há uma interação, porque não precisa fazer todo aquela exposição, como se o aluno não tivesse nenhum conhecimento. À medida que ele for respondendo, que for fazendo as correções, isso já vai ser um complemento. E o que isso ajuda a evitar? Ajuda o tédio de explicações intermináveis e aulas puramente expositivas, que acaba, às vezes, alienando e desmotivando o aluno. O aluno, às vezes, está lá, ai, meu Deus do céu, essa aula não vai acabar nunca. Propicia também o surgimento de outras formas de aulas, né, como o debate, abordagens práticas, fóruns, e mais alguns questionamentos. E, assim, o maior tempo dedicado também à prática, que é a vivência de formação aplicada, que pode servir também para a vida cotidiana dos alunos.
Algumas disciplinas a gente percebe que, como prática de estágio, prática de ensino, elas já trazem essas discussões, debate, abordagem, ela já é bem mais dinâmica, mas nós temos alguns componentes que eles são bem teóricos, então, desses componentes que a gente precisa pensar em como melhorar esse trabalho em sala de aula. Mas aí também tem um impacto na universidade, né? Porque nós todos temos resistência ao novo. Gente, nós estamos fazendo isso agora, mais ou menos de forma praticamente obrigada. O senhor desligou o registro? Eu já vinha pensando, assim, sempre podia. conversando com o Juliano, conversando com meus colegas, a dizer, gente, a gente precisa mudar a forma. Eu preciso mudar a forma como eu estou trabalhando. Eu estou achando que preciso dar uma reviravolta. Mas ficava sempre protelando. Aí chegou um momento agora que não teve mais. Então, foi um momento que a gente tem que aproveitar também. Mas existe uma certa resistência. E não só do aluno, porque assim, o aluno, não é só também do aluno. Também tem de nós, professores. O aluno ele não aprende tudo o que necessita apenas na sala de aula. E o docente, ele não mais aborda em profundidade aqueles conceitos que está com aulas expositivas intermináveis, como se só ele fosse o detentor do conhecimento. Então, quando o aluno ele passa a ter autonomia para buscar o conhecimento, ele passa a estar aberto a discussões, problematiza as atividades aprendidas. Isso também faz com que nós, professores, também a gente busque atualizações. A minha disciplina, eu tenho uma disciplina que é cartografia temática, ela envolve um pouco da tecnologia e ela tem algumas mudanças bruscas em relação a alguns conceitos. Então, eu tenho que sempre estar buscando essa atualização, porque senão a tecnologia está aí, os alunos fazem um mapeamento todo com tecnologia, que às vezes eu não domino essa tecnologia, e a gente tem que estar atento para estar nessa atualização. E tem alguns exemplos também, né? Técnicas que favorecem esse desenvolvimento para a capacidade crítica e reflexiva dos estudantes, por meio do seu engajamento no processo educacional. A Lima, ele traz algumas experiências são experiências que a gente pode dizer tradicional, mas que, a depender de como a gente trabalha, a gente faz uma modificação, ela termina sendo uma metodologia ativa. Mas isso, ela vai depender de um bom planejamento. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, Crisey e Antenor, eles vão trabalhar com vocês a metodologia ativa, que passou com antecedência o material para vocês, eles podem perguntar para vocês o que é que vocês entendem por metodologias ativas, ou mesmo que vocês não tivessem lido o material, quando vocês começam a dizer o que vocês entendem, que a gente vai colocando no quadro, nós podemos depois elaborar um conceito que foi elaborado pela turma sobre metodologias ativas. Depois, a gente vai comparar esses conceitos com as definições clássicas da área. Então, houve uma exposição do conteúdo, mas não só com a exposição do professor. Nesse momento, teve toda uma participação dos alunos. O professor e o aluno, eles se complementam. O professor, a depender da resposta do aluno, ele tem que conduzir de forma que a aula ela flua de maneira que os outros alunos também possam fazer essa participação. Às vezes tem alguma desvantagem, que a gente pode dizer também nessa aula expositiva, que é participativa, que a gente tem que pensar nos diferentes níveis do conhecimento dos alunos. Então, porque sempre tem alguns alunos que ele não fala nada, ele fica ali no cantinho dele, não participa de forma ativa, já tem outros que já fala muito, já participa também, já toma aquela coisa. Então, a gente tem que ter cuidado para detectar justamente se não ficou algum ponto a ser discutido em função daqueles alunos que às vezes não participam. Alguns também têm dificuldade de utilizar perguntas de forma que o professor ele possa reelaborar ou reutilizar
essas perguntas que foram feitas para os alunos. Então, é um planejamento onde o professor ele tem que ter essa expertise de aproveitar as informações que os alunos estão trazendo para ele aproveitar e não ficar só, foi positivo, os meninos deram a contribuição, mas sim, e daí? Aí não teve nada, ficou por aquilo mesmo. E a atividade de grupo, né? A atividade de grupo, ela não é para incentivar a competição, mas é a cooperação mesmo. Grupos pequenos, não adianta a gente fazer grupos grandes, a gente já percebe isso quando a gente trabalha em grupo. E o objetivo é justamente que aqueles alunos que têm mais facilidade, que possam auxiliar aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, nós temos que evitar algumas atividades em grupo, onde o aluno ele só vai buscar transcrição, ele vai lá no texto, pegou ali, transcreveu o texto e pronto, não é. Então, tem que ser justamente questionamentos onde o aluno bota o aluno para pensar, onde bota o aluno para ser um criativo, para ele buscar novas questões em cima dessas questões que a gente passa. E aí o cuidado disso é justamente da gente enviar essa atividade com antecedência, os textos com antecedência, para que o aluno ele tenha conhecimento do assunto que a gente vai trabalhar. E outra forma também que os autores eles dizem em relação à metodologia ativa é da gente ter o cuidado sobre a questão do atendimento individual por e-mail, redes sociais, que é justamente para beneficiar os alunos que, às vezes, eles têm aquela questão de falta de tempo para poder fazer uma leitura mais apurada, então ele fazer isso e depois ele entrar em contato com o professor via e-mail, ou alguma outra forma dele trabalhar para que o aluno ele se sinta à vontade de entrar em contato com o professor. E outra forma também é atividades de exercício em sala de aula, né? Que há a necessidade de dividir esse tempo, eu acho interessante. Principalmente quem trabalha com aluno, trabalha com os alunos que são trabalhadores, que não tem, por acaso não teve o tempo de fazer as leituras, que a gente saiba dividir essa atividade durante a aula. Então, um primeiro momento onde a gente disponibiliza, mesmo com antecedência, os artigos que o aluno possa ler, e depois ele possa ter um tempo na sala de aula para fazer essa revisão, ele fazer os exercícios e a gente já corrigir esses exercícios e, ao mesmo tempo, dar o feedback, tirando as dúvidas, vendo o que é que a gente pode estar auxiliando esses alunos. Um material também que eu acho interessante, principalmente para vocês, esse material é de um texto, onde ele trabalha com um professor de letras, que ele dá algum exemplo nesse site, Golknop, ele trabalha, ele tem um aplicativo, depois vocês podem copiar e vocês transitar por ele cria mapas mentais, ele cria quiz, acho que é até um Z, botei um isso aí, um S aí, mas é um Z, fluxograma, dentre várias, assim, ele trabalha com charge, então, para a língua portuguesa, é uma experiência de uma professora, que ela mostra todo o trabalho que é feito, e que é muito interessante, se vocês puderem depois baixar, e vocês criarem esse material, então, assim, é bem interessante. Além dele, a gente tem o Google, né, Google Sala de Aula, onde a gente coloca todo esse material, pode ser trabalhado com o aluno, com questões, com avaliação, onde vocês façam esse acompanhamento, vocês tiram a dúvida de vocês. Tem o Google Form também, onde pode fazer esses questionários e encaminhar para os alunos. A gente encaminhar com antecedência, ver quais são as dúvidas, depois a gente fazer o feedback, dizer onde é que eu posso melhorar, o que é que eu preciso retornar no conteúdo para poder sanar algumas dúvidas, fazer esse levantamento de o que foi, onde foi que mais erraram, onde erraram mais, então eu tenho que retornar para poder buscar com meus alunos e melhorar e ver o que é que eu posso fazer para melhorar. Então, as metodologias ativas, ela dá essa oportunidade onde a gente possa mexer no que a gente já estava fazendo e que seja de forma que o aluno ele seja mais participativo. Aí eu tenho, foram vários textos que eu estou acompanhando, mas esses dois são principais que eu estou trabalhando atualmente, fazendo as leituras e tentando melhorar a questão das minhas aulas. Por exemplo, eu no curso que eu estou fazendo, eu
estou passando com antecedência para os alunos o material e a gente vê alguma forma que a gente pode trabalhar. Eu estou querendo, na próxima semana, trabalhar com eles com um quiz. Então, vou dar o assunto, o tema eu já dei, mas antes eu estou vou começar a botar algumas questõezinhas. Sim, essa questão, quem acha que é essa, que é a letra A, B ou C? Por quê? Antes de dar inserir, porque fica mais dinâmico e é cansativo a gente só falar e não ver os alunos. Então, essa é a minha experiência que eu estou tendo com vocês. Então, assim, estou aprendendo agora também, mas é interessante porque a gente socializa, né? Ver se vocês estão no mesmo barco, quem vai para estágio tem que começar a pensar nessa situação, como é que vai trabalhar também. Então, é isso. Aí, se tiver alguma pergunta... Tem muitas. Ó, a gente bate palmas aqui para ouvir, maravilhoso. E perguntas tem várias, viu? Uma das atividades de casa nesse processo de metodologia ativa foi os meninos darem uma lidinha no texto, se informar um pouquinho, prestar bastante atenção no que você viesse a falar e formular pelo menos uma perguntinha. A senhora faz as perguntas ou eu leio? Pronto. Oi, deixa a Antenor falar, depois a gente vai fazendo bate-bola. Ione, eu estou muito feliz com a tua fala, porque eu acho que a gente não poderia ter começado melhor. Tanto, a gente decidiu que essa seria a primeira temática que a gente queria discutir, porque, de certa forma, aqui nesse espaço, nós estamos invertendo a ordem canônica das coisas, né? E a gente não poderia ter escolhido melhor a pessoa para falar disso, com toda a tranquilidade que você sempre tem, com toda segurança, fazendo as coisas de forma muito didática. Eu não vou fazer todas as perguntas que eu notei aqui, porque senão os meninos não têm espaço para fazer as deles, porque nós combinamos que nós faríamos uma entrevista com você. Então, porque o nosso objetivo também é fazer com que o grupo participe do processo, porque a gente sabe exatamente como é cansativo ficar ouvindo sem participar, né? Então, a gente vai conter um pouco as nossas perguntas, né, Cris? E vamos colocar para que os alunos participem, alguns vão falar diretamente, outros, Jéssica, que está mediando a relação, vai expor. Mas eu vou te dizer que eu tenho um bocado de pergunta guardada que depois a gente conversa no MTED, tá ok? Essa figurinha. Ótimo. Jéssica, oi, professor. Ali, veja quem vai falar, quem não for falar. Eu estou com um pouco de barulho aqui, mas eu vou tentar fazer. Qualquer coisa eu vou te ajudando aí, Jéssica, se você precisar. Na verdade, Elissandra, ela está perguntando qual seria a melhor maneira de se utilizar as metodologias. A senhora pode fazer essas iniciais? Gente, um pouquinho de barulho aqui, aí eu não vou conseguir fazer. Aí depois veja só, Elissandra fez a seguinte pergunta. Qual seria... Oi. Diga. É importante também ver quem está aí, vai fazer a pergunta ao vivo. Quem vai, né? Quem quer vir a tela e falar. Eu já fui colocando até aqui no chat, que seria interessante alguns deles se pronunciassem, porque senão a própria proposta do trabalho ela vai ser invertida. Não com a aula invertida, mas o propósito mesmo, ele acaba saindo por água abaixo, né? Eu vou fazer essa primeira, até porque Elissandra fez duas, e depois eu vou esperar um pouquinho para ver se alguma das pessoas que aqui se colocaram não podem abrir o microfone, né, se apresentar e fazer sua fala. Mas a primeira é a seguinte, de Elissandra, uma das questões que ela fez. Qual seria a melhor maneira de se utilizar as metodologias ativas nesse momento em que vivemos? Como nós estamos fazendo agora. Porque assim, não foi fácil para ninguém, assim, a gente sentou, nós sentamos, por exemplo, eu acho que nós fomos felizes
quando a gente discutiu a fazer o curso livre, que é um ensaio no mestrado, a gente já começou mesmo o componente, né, tendo, mas aqui é um ensaio, assim, a gente começou com o curso livre, eu acho que fomos felizes quando a gente não pegou sozinha. Então, assim, nós pegamos em dupla ou trio. Eu estou com um componente com uma colega, então a gente dá um suporte uma à outra. Então, isso, eu acho que a melhor maneira que a gente tem que trabalhar é isso. A gente não pode trabalhar só. Porque, por exemplo, eu trabalho com Paula. Paula, ela tem mais um manejo de agendar as reuniões, de fazer a classe no Google, essas coisas, que eu não tinha. Estou me virando, começando, né? Já consegui botar arquivo lá, que eu não sabia, mas, assim, uma ajudar a outra. Então, o principal é isso. Nesse momento, vocês têm que buscar parcerias entre as colegas de vocês. O que é que eu sei que meu colega não sei, o que é que eu tenho de interessante, que eu posso ajudar meu colega, é a cooperação. Agora é a questão da gente se unir, pegar as mãos de forma virtual. Não podemos pegar agora presencial, mas é de forma virtual. Esse é o primeiro momento, é esse. É planejamento, organização. Não existe uma melhor maneira, a gente vai testando o que é melhor. Professora Ione, na verdade, porque eu ia falar, só que acabou o barulho aqui, acabou não dando, mas eu acredito que se encaixem um pouco, na verdade é uma dúvida, que se encaixa um pouco nessa pergunta que a Alessandra fez. A gente que é de estágio 3 e estágio 4, no meu caso em específico, nesse processo do curso livre, a gente vai precisar estar gravando vídeos dando aula. Só que, assim, nesses vídeos a gente não vai não vai ser ao vivo, vai ser uma coisa gravada. Então, assim, bate muito aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vai ser aquela aula tradicional mesmo no vídeo? De que forma eu posso estar inovando, sendo que eu não vou estar dando aula para ninguém, eu vou estar simplesmente gravando um vídeo, porque vai ser um dos recursos que a gente tem para poder os professores nos avaliarem. A senhora teria alguma dica para dar? Gente, tem um humorista que é muito engraçado, gente. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala, ele tem uma das personagens deles que ele chama de Márcia. Eu acho que todo mundo já viu a Márcia. Gente, mas é muito engraçado, porque assim, é muito complicado nesse momento, porque assim, vai gravar os vídeos, passa o carro do ovo, o filho vai entrar na frente, você quer fazer uma gravação, você não consegue gravar, então você começa e esquece o que é. Então, e assim, nós ainda temos essa possibilidade, assim, a gente não precisa gravar as minhas aulas mesmo, a gente combinou, assim, como a gente está ao vivo ali com eles, a gente não ia, não foi uma opção nossa. A gente não grava, a gente tira todas as dúvidas no e-mail, a gente tem um grupo onde a gente vai discutindo, tirando as dúvidas, mas, assim, no caso de vocês que vão fazer isso, o primeiro ponto é vocês, aquela questão do remoto, o menos é mais. Primeiro ponto, vocês têm que pensar isso. Sejam vídeos curtos, mas que vocês dêem a possibilidade de deixar coisa para os alunos irem buscar. Então, eu acho que o ponto principal é isso, porque, assim, vídeos longos é cansativo, então sejam o mais direto e de uma forma onde tem que despertar curiosidade e fazer com que o aluno vá buscar essas informações para poder dar um retorno. Não queiram fazer coisa, eu vou fazer uma coisa. Primeiro, vai fazer maravilhosa, porque nós não somos da Globo, nós não temos nenhum conhecimento de educação à distância, que é questão da gravar, que as pessoas têm todo aquele treino para fazer esse teste, para quem trabalha com educação à distância, que não é o nosso caso, nem é o caso de vocês. Então, é coisa rápida, curta, e que deixe o aluno com gosto de quero mais, para ele poder buscar essas informações. Assim, um conselho que eu poderia dar a vocês. Obrigada, Pro. Me permita um complemento. Quando você diz isso, eu penso que o que vai fazer a diferença é o comando da atividade, né? Que até você listou ali, que é até possível você trabalhar com o protagonismo do aluno numa situação até de uma aula expositiva. A questão é no comando que você dá, que papel você atribui ao aluno, né? Porque aí as metodologias ativas, eu acho que tem uma coisa em comum.
atribui sempre uma condição ativa ao aluno, tanto que o nome já diz, metodologias ativas, que pressupõe colocar o aluno em atividade e não o aluno na condição de ouvinte, né? Porque o que estraga mesmo é quando a gente coloca o aluno na condição de ouvinte. É o processo de participação efetiva, né? E acho que quando aguça a curiosidade de temas que vai fazer com que aguce a curiosidade do aluno, ele pode sair dali do vídeo e buscar. Porque tem tudo, né? A tecnologia está aí à mão deles. Muito mais, com mais facilidade do que alguns de nós, como eu. Isso a gente percebe até no ensino normal mesmo, antes de tudo, né? Eles são cheios de informações o tempo todo. Nos tempos de hoje... Nos tempos de hoje, a informação está em toda parte. Se o professor ficar apenas pedindo informação, ele está perdido. Está perdido. É por isso que, às vezes, é por isso que é interessante trabalhar com essa questão da problematização, na avaliação baseada em problemas, porque você não leva, assim, o aluno ele vai elaborar um problema, e desse problema ele vai buscar informações para ele ver uma solução, por exemplo. Então, isso é interessante na questão, assim, você não dá pronto, o aluno ele vai produzir, ele quem vai construir, você só vai ser o mediador, você é quem vai estar auxiliando. Eu acho que o que o Udes colocou aqui até entra nessa questão que a senhora acabou de mencionar, que ela fala, né, que justamente a senhora acha que a questão da figura do professor ainda ser visto por muitas pessoas como detentor de todo o conhecimento se configuraria como impedimento para a educação a partir das metodologias ativas? Não, porque assim, hoje a gente sabe que nós não somos detetores do conhecimento, gente, de maneira nenhuma. Porque as informações estão todas aí. E assim, nós, enquanto professores, nós temos que ter o cuidado de estar nos atualizando, buscando as informações, tendo conhecimento do assunto que a gente vai passar para os nossos alunos. Isso é que nós temos que ter, porque o diferencial é esse. É porque no momento que a gente está fazendo uma aula expositiva, que o aluno traz um ponto, eu sei fazer um link daquele ponto para poder, daquilo ali, transformar em um problema, transformar em uma questão onde eu posso levar para que o aluno, entre o grupo, comece a surgir outros temas e outras discussões, outros exemplos, outras experiências a partir daí. É isso que nós temos que ter o cuidado. Eu lembro, na verdade, de uma experiência que eu tive com isso em 2017. Eu acabei tendo que, nesses estágios, a gente acaba pegando disciplinas que não se encaixam no curso que a gente está fazendo, né? E eu acabei pegando matemática e física, e a maneira que eu encontrei de conseguir dar conta foi justamente estar mediando, fazendo com que os alunos buscassem, porque eu não tenho formação em matemática e física, o que eu sabia era aquilo que eu estudei no meu ensino médio, então eu procurava estudar em casa para conseguir dar conta, mas também de alguma forma nas aulas eu fazia com que esses alunos fossem buscar para eles aprenderem mais, e fazia com que eles ficassem cientes de que eu não era daquela área. Eu estava ali como estagiária e por isso mesmo que eu fazia com que eles buscassem esse conhecimento. Eu mediava, levava links de sites, videoaulas, estimulava a fazer atividades tipo produção de maquete, que influenciava na questão do tema, do conteúdo. Então, na verdade, eu tive essa experiência logo quando eu comecei a faculdade, que eu comecei em 2016 e eu tive essa experiência em 2017, mais ou menos. Tem uma pergunta aqui de Natiane. Natiane, você não quer falar não, meu amor? O povo tá com vergonha. Não dá pra ser assim, meu povo. Meu Deus, que espontânea pressão de perguntar. Tudo bem. Minha dúvida. Vai lá, faça o seu questionamento. Mas é porque a professora Ione falou no começo que tinha uma diferença entre o ensino remoto e o EAD. Aí eu queria saber qual seria ela. Isso. O ensino remoto é o que nós estamos fazendo agora. Nós somos os professores, nós estamos passando os conteúdos para vocês. Antenor e Cris, eles estão mediando com vocês, estão trabalhando o componente ou o curso livre com vocês. Vocês podem fazer atividade fora, cá, mas não tem um tutor. Não existe um tutor. A gente pode até botar um monitor de dar esse auxílio, essa ajuda, mas ele não é um tutor. E o diferencial é isso.
As aulas, elas são gravadas com antecedência, elas são encaminhadas para os alunos. Na sala de aula tem aluno espalhado pelo Brasil todo, nesse curso EAD, e tem um tutor que ele marca o dia dele tirar as dúvidas com o aluno. Então, o aluno ele vai trabalhando e vai tirando as dúvidas. E o nosso ensino não é EAD, o nosso é um ensino remoto, e remoto emergencial, porque ele veio nessa emergência da pandemia. É tanto que acabou o ensino, acabou a pandemia, voltou à normalidade, a gente retorna para a nossa sala de aula. Agora, o que a gente pode aproveitar são as metodologias ativas para a gente trabalhar no presencial. Então, onde a gente trabalha com a sala de aula invertida, onde a gente passa aos alunos já o material com antecedência, a gente faz essa mediação em sala de aula, a gente discute, a gente vê algumas estratégias de forma diferenciada. Mas o nosso curso, ele é presencial, nós estamos somente em remoto de forma emergencial. Que é uma proposta que a gente já vê em muitas universidades fora do país, né? Uhum. Talvez a gente esteja acordando para isso agora, né? E para tentar rever essa prática, essa postura e buscar, até porque essa proposta, ela vem fortalecer o aluno. Quando a gente pensa, quando a gente diz, né, dentro da metodologia ativa, que o aluno passa a ser o protagonista, porque ele vai, de toda a sua habilidade, com toda a sua autonomia, prover, de certa forma, o seu próprio conhecimento. O professor vai ser ali mais um debatedor, vai ser um instrutor, vai ser aquele que vai estar dando sugestões, mas o conhecimento ele vai ser realmente efetivado, o aprendizado vai ser efetivado a partir da condução que ele vai dar. Quando você estava ali colocando aquele exemplo você partiu do provérbio, eu achei bem interessante, porque a gente pode perceber isso pensando em como realmente se aprende, né? Dentro da perspectiva da neurociência, a gente discute que a gente aprende de 3 formas, né? De forma auditiva, de forma visual, de forma sinestésica. Ou seja, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo as explicações, lendo material. E tem pessoas que aprendem o quê? Fazendo, reproduzindo, repassando de alguma forma para outra pessoa. E nesse momento, o que é que a gente precisa ter? Conseguir, de certa forma, um equilíbrio entre essas 3 propostas de aprendizado. Porque a gente não vai dar conta de ter apenas uma delas como evidência na situação que a gente tem hoje, né? Então, é um esforço individual para promover esse aprender. E pensando que o outro é um auxiliar, que o professor, como colocou aqui, deixa, graças a Deus, de ser detentor do conhecimento, até porque, pelo menos eu nunca fui. Acho que eu preciso conhecer bem mais nesse curso aqui, se não são os nossos colaboradores, os nossos monitores, pelo menos eu não sei o que, é que seria de mim, o Tenor bem sabe, né? Estou aprendendo, como você fala aí. Então, é essa troca que faz a promoção desse aprender. E isso vai ser para mais ou para menos, a depender da intensidade de como eu me implique nesse processo, né? Como o Antenor estava falando, quando eu vou propor a minha aula, ali na minha videoaula, eu vou pensar o que é que eu quero efetivamente que esse aluno passa. Aí eu perpasso isso pela proposta do planejamento. O que é que eu estou estabelecendo no meu objetivo, né? Eu vou dizer, eu quero que o aluno escreva, aí eu bato na tecla com eles. Para quê? Qual a funcionalidade disso? Então, agora, nesse momento, aquilo que você vai propor para ser feito só vai se efetivar o aprendizado se você pensar para que você quer que o aluno faça aquilo. Você está fazendo esse vídeo com que propósito? Ele precisa chegar aonde? É para instigar? É para ele buscar ali nas pesquisas, responder aquelas questões que você está lançando naquele vídeo? Se não fosse isso, seria aquilo, né? Então, é pensar um pouquinho por essa linha. Ô, Cris, eu tava vendo Cris? Pode falar, Antônio. Não, Ione, pode concluir, depois eu falo. Não, eu estava vendo um exemplo de um especialista falando sobre a questão desse ensino remoto para criança mesmo, para séries iniciais. Aí ele dizendo que nós, professores, que trabalhamos com as séries iniciais,
nós temos que pensar que é justamente isso que Cris falou. Eu vou mandar uma atividade para casa, para o aluno fazer, e que quem recebe é o pai, aí manda para a Malu fazer, quem recebe é Cris. Aí, por exemplo, ela deu até esse exemplo. Aí ele manda, pega um jornal e corte, para o aluno cortar jornal. Aí manda para a mãe. A mãe está até aqui de trabalho, a mãe não aguenta mais de tanta coisa fazer em casa e tudo. Aí a professora sempre manda. Aí a mãe diz, para que eu vou mandar esse menino cortar tanto papel? Para que, meu Deus do céu? Ainda vai sujar a casa, ainda vai bagunçar tudo. Aí a especialista dizendo isso. Gente, o professor, ele tem que mandar atividade para a mãe, dizendo, mãe, nós estamos mandando, a senhora vai pegar jornal e vai cortar com seu aviãozinho, fazer tal. Por quê? Quanto mais seu filho faz isso, mais ele vai melhorar a questão motora dele. Ele vai poder, quando ele pega a tesoura, ele está motivando as mãos, Aí ele diz, olha só a diferença. Porque a mãe, quando ela sabe disso, ela vai incentivar cada vez mais o filho a cortar papel. Mas se eu não sei qual é o objetivo, então, gente, realmente as mães ficam desesperadas. Porque não sabe para quê. Acha que, assim, às vezes assim, eu boto meu filho na escola para brincar. Não vê funcionalidade, né, Ione? Pois é, aí é isso. Funcionalidade. Eu vi até alguma coisa sobre séries iniciais aí. E é onde a gente tem que dizer por que a gente está fazendo isso. Diga, Antenor. Eu queria voltar um pouco às perguntas dos alunos que estão colocando aqui no chat. E retomar uma resposta que Ione deu sobre ensino à distância e a modalidade remota. Lembrar o seguinte, que a atividade remota é a atividade mediada por tecnologia. O sistema é presencial. Diferente de quando a gente fala EAD, o sistema é a distância. Ele foi montado toda a distância. Ele não pressupõe o encontro do professor com o aluno, né? Todo o sistema é a distância. Quem vai fazer, inclusive, a mediação do conteúdo que foi exposto pelo professor com a turma é o mediador. Esse caso nosso, que ele está chamando de remota ou mediada por tecnologia, como eu muito bem disse, é apenas provisório e pode ser usado, inclusive, no ensino presencial, porque em determinados momentos a gente poderia estar aqui na sala de aula, estar com um telão na sala de aula e com Ione lá em Portugal ou na Espanha. Então, é um outro sistema que a gente está apelando aqui agora. Então, a diferença estaria no sistema. Só, Ione, que eu queria devolver a palavra para os alunos, porque aqui tem um conjunto de perguntas ainda, do tipo, câmara fechada interfere nas metodologias ativas? Fechar a câmera é motivo para interferir, né, como a gente comentou agora. Outra pergunta qual os principais desafios das metodologias ativas, né? Se é possível aplicar as metodologias ativas em qualquer série. Então, tem um conjunto de perguntas aí que eu acho que é bom você focar nelas aí, Ione. Quanto a essa questão da câmara, não, isso não influencia. Até porque, assim, nós temos que respeitar o outro que está do outro lado. Porque eu posso me sentir à vontade de estar presente ali e posso ou não. Então, assim, nós temos que respeitar o nosso aluno, o nosso colega que não quer se fazer presente, a não ser na fotografia aí. Isso não interfere, porque o que é o objetivo da metodologia ativa? É com que a gente dê autonomia para a questão do ensino-aprendizagem. O principal dele é a questão da aprendizagem. O foco é a aprendizagem, não é a tecnologia. E se fosse a tecnologia, aí sim, aí a gente queria todo mundo aí, com o rosto de vocês aí. Mas o foco não é esse, é a aprendizagem. E eu pergunto outra. Outra perguntada aí é se o liquidificador do Cruzeiro está funcionando. Brincadeira.
É um liquidificador que está dentro do microfone. Outra pergunta foi quais os principais desafios, Iana? A pergunta de Jusileia. Quais são os principais desafios dessas novas metodologias? Obrigada. O desafio para nós, enquanto professores, é a questão da gente fazer um planejamento que seja pensado justamente nesses objetivos que nós queremos em relação à nossa aula. Então, para nós somos esses. E o desafio para o aluno é ele ter essa autonomia, como já tem várias pesquisas, que os professores, eles dizem, o aluno ele não tem autonomia, ele não quer ler, ele não tem o costume de ler com antecedência. Não vou colocar que são todos os alunos, né, mas uma boa parcela não tem o costume de ler, por tempo, assim, tem várias outras. Então, um desafio para o aluno é esse, ele criar esse hábito da autonomia, dele ser o detentor do próprio conhecimento. O professor, ele não sabe tudo. O professor, ele vai ser um mediador. E para nós também é um desafio para a gente, porque nós estamos também muito acostumados a querer entregar as coisas prontas. Antenor disse uma coisa hoje bem interessante, que nós estamos com o laboratório e a gente fica naquela coisa de encontrar o aluno, assim, de dar dando tudo ao aluno, de dizer assim, olha, os textos são esses, e Antenor disse, olha, não é que você está encontrando com o aluno todo dia, ele tem que buscar, ele tem que fazer o projeto dele sozinho, vocês estão dando ajuda, vocês vão ajudar os alunos, mas a gente está nesse costume de querer dar, vamos trabalhar com isso, vamos botar texto, assim, vamos procurar o assunto, e aí a gente vai discutir em tal aula tudo. Então, para a gente também é um desafio isso. Nós estamos aprendendo também. Eu me pego, às vezes, separando, vou separar texto e tal, para mandar para a turma. Mas depois cai a ficha, sim, mas por que eu preciso mandar? Eu não tenho que dar autonomia para ele buscar essas informações? Por que eu preciso mandar para o aluno? Então, um desafio, tanto para o professor como para o aluno, viu, gente? Não é só para... não é só para uma parte, não. Inclusive, tem uma pergunta aqui que vai nessa direção. Se o ensino é AD, e aí eu acredito que a pessoa também está pensando nas metodologias ativas, isso, se pode ser considerado como uma ameaça à identidade do professor? Pergunta de Diana. Se o ensino é AD, ele pode ser uma ameaça? Sim. Não. É uma ameaça à identidade do professor, no caso. Ao professor. Não, eu não, porque assim, gente, quando tem esses cursos à distância que existe, assim, a gente, o que tem, o que a gente vem sempre, às vezes, questionando, vamos dizer, no caso aqui da UNEB, a gente tem o curso de letras, de inglês, geografia, tal, e botar um EAD dentro desses mesmos cursos que a gente tem dentro da universidade, porque, assim, aí vai existir uma briga dentro da própria universidade por vagas, por exemplo, para o curso que já tem, mas a questão de ser assim, vamos dizer, um perigo para o professor, não. Além do mais, gente, assim, eu costumo dizer sempre que o aluno que ele é determinado, o aluno que ele é autônomo, um aluno que a gente acompanha esse aluno durante o nosso curso todo, que a gente vê que esse aluno tem um diferencial, que esse aluno, ele se envolve com pesquisa, se envolve com tudo, ele não fica, dificilmente ele fica desempregado. Primeiro ponto é esse, dificilmente ele fica desempregado. Porque, às vezes, quando chega para a Crisede, para Antenor, para mim, qualquer pessoa, me dê uma indicação de alguém algum aluno de letras, algum aluno de geografia, algum aluno de história, a gente pensa logo naquele aluno que tem um diferencial. Então, assim, eu não vejo ameaça, não. Uma outra coisa, Ione, que eu acho que é importante a gente esclarecer, é que metodologias ativas independem do ensino ser presencial ou mediado por tecnologia, né? Porque as metodologias ativas,
é uma discussão necessária para a educação escolar hoje em dia. E que o advento das tecnologias tornou essa discussão ainda mais urgente, porque aquela falsa ilusão de que o professor estaria na sala de aula para transferir conhecimento está cada vez mais difícil de ser suportada, né? Porque as pessoas hoje, com as tecnologias, têm informação em todo canto. Mas, quando a gente discute metodologias ativas, isso independe da gente estar falando de ensino presencial ou de ensino imediato por tecnologia. Ou educação básica, ou superior. Aí tem relação hoje uma discussão do que é presencial. Porque mesmo à distância, ele pode ser presencial. Eu agora estou presente, embora esteja distante. Eu estou presente nessa cena. Lista de presença, né, Adenor? Ô, meu amor, obrigada, viu? Também gostoso. Essa fala de Ainda tem algumas perguntas. Pode começar, Kate, viu? Essa sua fala, Antenor, tem a ver justamente com duas perguntas que está aqui. Com a de Fabiane, que pergunta se é possível aplicar essas metodologias ativas em qualquer série. E tem uma outra aqui que reforça isso com relação ao processo de alfabetização, né, nas séries iniciais. Isso. Eu até tinha falado um pouquinho sobre a questão das séries E como iniciais. é esse pão? Isso, né? Gostei, Então, sabe? assim, é a Compra maneira pronto, como... Por exemplo, Hein? agora nessa questão Você compra pronto? do aluno estar fazendo em casa, nessa questão. Gostei. Então, A gente tá é fazendo importante dieta, que, ótimo, que os pais saibam o Ele é objetivo integral, né? de tal atividade. Funcionalidade, né? Mas quando retornar para a sala de aula presencial, elas podem ser utilizadas do mesmo jeito, porque assim, nós só vamos mudar o conteúdo que a gente está trabalhando. Da universidade, por exemplo, vocês podem trabalhar um conceito aí com o Cris e Antenor, que é no ensino superior, com as metodologias ativas, e vocês podem trabalhar esse mesmo conceito também com as metodologias ativas na educação básica. Mas só que a maneira que vocês vão trabalhar que vai ser uma maneira diferente da que a gente está trabalhando na universidade. Eu costumo dizer, meus alunos, assim, eu trabalho com muito cálculo, mas eu sempre digo a eles, olha, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, para vocês, quando vocês vão fazer básica, vocês vão ter que construir esse conhecimento que é acadêmico para o conhecimento, é um conhecimento direcionado para a educação básica. Isso, Então, é um pouco mais que a gente vai trabalhar. Pensar no público-alvo e as habilidades, né, que eles necessitam naquele momento para poder desenvolver. Porque senão o trabalho é todo jogado fora, né? Não é simplesmente você chegar lá e reproduzir. É uma transposição pensando numa série de conjunturas dentro do cenário que você se propõe a estar, né? Alguns dos alunos aí gostariam de fazer essas perguntas que a gente está fazendo em Antenor, ou continua, ou está sem falar. Cris, desliga teu microfone aí, que está dando interferente. E eu acho, sim, que tem aluno querendo fazer pergunta. Eu acho que Jobervan poderia fazer uma pergunta que ele lançou aqui. Luciano ali no microfone, deve estar querendo fazer perguntas. Então, vamos lá. Depois de perto, porque eu não enxergo de longe, não. Esses nomes. Eu vou fazer logo a minha, então. Boa noite, professor Ione. Muitas das secretarias municipais de educação, elas estão montando agora um plano de ação, né, prevendo aulas remotas, né. Tu comprou onde? Essas metodologias ativas, elas estão sendo cogitadas também. Aqui mesmo, Jacobino? Qual mercado? Tendo em vista esse possível retorno das aulas, isso se tratando da educação básica, né? Para fazer. Diante dessa decisão, dessa ação, né? Quais são as fronteiras e conflitos que entremeiam essa possibilidade de retorno das aulas na educação básica, diante de um público alunado que é diverso social, cultural e economicamente, né? Com realidades distintas, inclusive realidades Mas faz o pão, ele não coisa não, né? Eu acho, Luciano, assim, eu acho muito perigoso
essa questão do retorno. Por exemplo, o retorno que a gente tem, principalmente para as crianças. Porque se os adultos, em muitas instituições, principalmente educativas, não retornaram ainda, por que nós vamos colocar as crianças para retornarem? Então, eu acho isso muito perigoso. Sobre a questão do retorno que seja de forma remota, eu acho que o ponto principal é a questão da formação para o professor. Nós aqui, muitos fomos buscar uma formação inicial, assim, pelo menos o básico de como a gente dá conta dessa questão tecnológica inicial, e que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade, gente. Eu tive dificuldade, e tenho dificuldade, e tenho os equipamentos em casa, mas é questão de conhecimento, de estar manejando mesmo, porque não é só você ligar e pronto. Tem todo um agendamento, onde você tem que colocar e-mail das pessoas, você tem que ter contato das pessoas. Então, não é uma coisa que você vai fazer assim de uma hora para outra. Então, eu acho que primeiro tem que se pensar nessa questão de como os professores podem trabalhar nessa questão e ser pensado também em relação à condição de cada um. Porque, assim, tem pessoas que não têm acesso. É por isso que a UNEB, por exemplo, se vocês todos já responderam o questionário, porque a UNEB está querendo justamente saber disso aí, até quinta-feira, para todos os alunos da UNEB responderem o questionário, onde a UNEB quer saber como é que vocês estão, como é que vocês estão de saúde, como é que vocês estão da questão tecnológica, como é que vocês pensam no retorno a essa questão da aula de forma remota, a aula mesmo, porque nós estamos com curso livre, não é ainda aprovado que são os componentes que só aluno pode fazer, porque é aberto para a comunidade, os cursos livres, mas não é o componente fechado ainda. Então, é importante as secretarias também, ela buscar essas informações. A gente estava falando hoje à tarde, e foi até a Antanor que comentou, porque, assim, todo mundo fala, especialista, pais, do desespero, todo mundo, mas sim, os professores? Ninguém chama os professores para ouvir o professor. O que é que o professor tem a dizer? Porque todo mundo está dizendo, todo mundo fala, mas e o professor? Ele precisa ser ouvido para dizer como é que eu estou bem, não é só, e o bem que eu digo, não é só bem de não ter o Covid, não é bem, eu preciso estar bem de saúde, meu psicológico também precisa estar bem, porque nós temos que pensar que tem muitas pessoas que tem seu pai, sua mãe em casa, tem filho pequeno, tem idoso, e que precisa sair para trabalhar, e que tem que dar conta de muitas coisas, e como é que está o psicológico dessas pessoas? Então, eu acho que precisa ser pensado, muito bem pensado. E só reforçando, professora, essa pergunta ela foi direcionada, e a senhora tocou no ponto crucial, que foi a formação de professores, e fazendo também um adendo, né, à sua fala, justamente também pensando as múltiplas realidades dos alunos, porque, como a senhora colocou, a UNEB, que é uma instituição de ensino superior, ela está fazendo um questionário, então ela está horizontalizando todo o processo da possibilidade de retorno. O que não acontece na educação básica, ou que não está acontecendo, né, em muitas secretarias da educação básica, que verticaliza todo o processo e muitas vezes coloca as realidades como a escola muitas vezes faz mesmo, né? Ela robotiza os alunos e acha que todo mundo vai ter as mesmas realidades. Mas essa fala foi principalmente nesse sentido, porque com essa possibilidade de retorno, né, criada nesses planos aí, o aluno ele precisa também de uma mediação em casa, né? E nem todo mundo vai ter pais alfabetizados para ajudar no seu processo de alfabetização, para além da questão do acesso ao próprio meio tecnológico, né, que a gente vê também as diversas problemáticas que estão postas aí, e também a própria rotina de estudos, né? A maioria dos estudantes da educação básica, o espaço que eles têm para estudar é a escola mesmo. Em casa não tem, eu não falo nem só a questão de apoio, mas o próprio espaço que não é propício para
um momento de aprendizagem escolar, né? Se tratando de educação escolar. Então, foi bem nesse sentido a pergunta mesmo. Obrigado. E são muitos, não são poucas pessoas que não têm acesso à internet, não têm computador em casa, não tem, são muitos, muitos. Eu tenho 15 dias que eu fui passar 3 dias lá com minha mãe na roça, e vizinho tem o trabalhador que fica com eles lá, tem 3 filhos, e lá não tem acesso. Eu passo 3 dias lá, não tenho acesso a nada, assim, isolada, porque não tem celular, não tem internet, não tem nada. Então, eu estava comentando, assim, se voltar às aulas, como é que esses meninos vão estudar? Porque eles não têm acesso nenhum à tecnologia. Não tem computador, não tem tablet, tem um celularzinho que só vai na rua, que é um pouco distante, e acessa. Fora isso, não tem. Então, como é que a gente vai dar oportunidade para todo mundo, de forma... vamos dizer que todos tenham acesso. Sim, e todos então vai depender participem. Muito do seu não computador, tem. Porque fica gravado, na verdade, fica registrado na memória do seu computador, né? Salva na memória do seu computador. Então, isso vai depender muito do computador. Ok, Chobervan, vamos à sua pergunta, Chobervan? Num curso aqui que já tem 1h20. Pode ser, professor. Gravando, Eu acredito que eu possa ter... Que não influencia muito, não. Boa noite, né, primeiramente. Formulado um pouco errado. Alguns conceitos me chamaram a atenção. Então, a sua fala também foi importante até para eu poder corrigir um pouco a pergunta, porque a questão da metodologia ativa enquanto conceito dá para compreender que não está restrito ao ensino remoto à distância. São práticas que, inclusive, em muitas disciplinas de prática pedagógica vêm se discutindo a serem aplicadas na sala de aula. A minha pergunta vai mais com relação à natureza do nosso curso, né? Enquanto um aluno faz uma matrícula de curso presencial, e aí vai a questão hipotética de um cenário apocalíptico entre aspas, né? Caso a pandemia perdure e o isolamento social consequentemente também, até que ponto, mesmo com metodologias ativas, com esse ensino também, como a professora citou, né, ensino remoto emergencial, no momento é emergencial, e se por força maior ele deixar de se tornar emergencial, se tornar rotina, a minha preocupação é com relação a algumas disciplinas que necessariamente, a meu ver, a gente precisa daquele contato mais real, né, que é a sala de aula, porque o apocalíptico que eu citei foi hipotético, mas ele em algum momento a gente torce e espera que acabe. Mas, por exemplo, essa disciplina, esse curso livre que a gente está pegando, tem a oportunidade de alguns alunos aproveitarem estágio 3 e 4. E não tendo esse contato físico com a sala de aula, até que ponto isso pode vir a comprometer a formação? A pergunta de Luciano é interessante, né? Ele traz a realidade dos alunos do ensino básico. Agora, eu trago mais nesse sentido da formação do aluno que hoje está nessa formação para se tornar um professor futuramente. A minha contribuição e pergunta seria mais nesse sentido. Acho que eu formulei um pouco bagunçado, tentando corrigir agora. Obrigado pela oportunidade. Robervan, assim, o emergencial, ele se torna como se fosse efetivo, isso não vai acontecer. Agora, sim, na questão de não haver uma vacina, após análise, porque a UNEB ela tem uma comissão trabalhando só com essa situação da pandemia, na possibilidade deles acharem que não é o momento do retorno, é justamente a importância que a reitoria está aplicando esses questionários com vocês. É para ouvir também vocês, saber como é que vocês estão e como é que a UNEB pode ajudar. Porque como eu disse no início, o nosso curso é presencial. De todas as universidades, não é só da UNEB, todas as universidades vamos dizer, do Brasil, porque alguns já estão voltando fora do país. Mas todas as universidades brasileiras, elas tiveram que se adaptar nesse momento remoto emergencial. Então, são todas as universidades. A gente quer que continue, Deus ajude que não. Mas, se por acaso o que acontecer, a UNEB ouvindo vocês, vendo o que é que precisa, vocês dando a resposta, é interessante que volte de forma remota. Então, isso tem todo um estudo para ver. Retorna-se de forma remota, mas terminou, imediatamente esse retorno. Aí você diz, um prejuízo na questão da formação.
Pode ser que sim, mas assim, como é que vocês também vão trabalhar em um espaço? As escolas também elas estão remota. Então, é isso que nós temos que estamos nos adaptando. Vocês estão tendo algumas disciplinas de forma remota, vocês vão ter que fazer o estágio de vocês de forma remota. É uma questão de emergência, e a gente se adaptar ao momento. Prejuízo, se eu, enquanto aluno, eu continuar buscando meus conhecimentos, eu buscar o que é que tem de novo, o que é que está acontecendo nos outros lugares, como é que isso está acontecendo, eu estou buscando, eu estou me atualizando, porque na hora da emergência, ninguém esperava isso, mas se acontecer outra, que Deus nos livre que aconteça, mas se acontecer algum problema aí, nós já temos mais ou menos meio caminho andado de como a gente proceder. Uma resposta real, assim, de se tem prejuízo ou não, a gente não tem agora, porque a gente não tem. Nós não fizemos uma pesquisa sobre isso para saber como é que está. A gente só sabe que está difícil para todo mundo. Entendeu? Você quer completar? Eu tenho uma posição sobre isso. Eu gosto de pensar nisso que você perguntou. Porque sua pergunta está assim, essa coisa do ensino mediado por tecnologia vai trazer prejuízo para a formação do professor? Eu reforço o que o Ione colocou, mas eu tenho alguma coisa a mais, um acréscimo para pensar com você. É assim, eu acho que as crises, elas são formativas, elas nos ajudam a repensar determinadas coisas. Porque, na verdade, elas apenas precipitam o que já estava aí. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, essa crise trazida pela pandemia nos lembrou, por exemplo, que a gente precisa ter cuidado com a higiene pessoal, com a higiene das mãos, por exemplo. Todo mundo sabia que precisava lavar as mãos, usar álcool gel. Mas não fazia isso. Aí vem uma pandemia e nos obriga toda hora a estar lavando as mãos e passando álcool gel. Esse é um hábito saudável que precisa ficar, inclusive. É meio frustrante, porque né? não é só o vírus da Covid-19 que a gente evita com esse hábito. É uma série de outras doenças. A gente já está falando evitando. Então, é saudável que tenha isso. O que aconteceu com o uso das tecnologias é parecido. Só se eu ganhar uma Gente, essas tecnologias estão aí há décadas, oferecendo essas possibilidades. O que hoje nós estamos fazendo aqui, esse tipo de aula que hoje nós estamos fazendo aqui, ela já é possível há muitos anos atrás. E nós, porque não éramos do ensino à distância, não éramos amantes das tecnologias, nós não aprendemos isso. Então, essa emergência agora nos obrigou a aprender o que a gente já devia saber há muito tempo, porque isso só fortalece quando associada ao que a gente já pode fazer no presencial. Eu estou fazendo orientação de projeto de pesquisa, contando eu aqui com o aluno lá em Miguel Calmon e eu orientando com a ajuda de um professor na Espanha, um professor em Portugal e uma professora no Paraná. Isso é ruim? Por que isso é ruim? Isso é fantástico. O que nós estamos sentindo dificuldade agora é não poder contar com o presencial, não ter o domínio para lidar com as tecnologias e fazer as coisas legais no plano tecnológico, mas, por outro lado, nós estamos fazendo novas aquisições, nós estamos desenvolvendo novas habilidades, novas aprendizagens que devem ser incorporadas na nossa prática quando a gente voltar ao tradicional. Ao tradicional, que eu estou dizendo, o presencial corpo a corpo. Então, assim como eu espero que, ao fim da pandemia, a gente não seja mais os mesmos no hábito de lavar as mãos, eu espero que a gente não seja mais os mesmos no hábito de conduzir nossas aulas mesmo no plano presencial. Que a gente lance mão, sim, desse recurso que a gente tem à disposição e que é fantástico, pode fazer muita coisa em nosso favor. É isso mesmo, entendeu? Acho que o principal, você falou, acho que é o problema da tecnologia, não é o como está acontecendo. Se a gente disser também que traz prejuízo, é como se a gente estivesse dizendo, então, quer dizer que a educação EAD, ela não serve?
E não é isso que acontece. Uhum. E não é isso que acontece. E assim, viu? E outra coisa também. Só uma frase, Cris. Eu acho que a gente se preocupa muito. Quando Ione estava falando das metodologias ativas, a gente percebe o quê? A grande dificuldade é tirar o professor do centro das atenções. Porque todo trabalho, até agora, pensa na atuação do professor, ensinando, e não na atuação do aluno, aprendendo. As metodologias ativas é um esforço para mudar o foco da atenção. O foco da atenção deve ser no aluno aprendendo e não no professor ensinando, porque o papel do professor é de mediador, né? Então, quando a gente está muito preocupado com o ensino mediado por tecnologia, porque o professor não está sabendo ensinar. Mas a gente tem que mudar a pergunta. A gente tem que perguntar se o aluno está sabendo aprender com as tecnologias, certo? Será que o aluno está sabendo aprender na tela? Eu acho que essa é a grande pergunta. Desculpa, Cris, devolvo a palavra. Não, sem problema, Antenor. Eu só queria reforçar aí na fala de vocês a questão que o tempo todo a gente ficou, ao longo desse período, preocupado com a educação à distância, né? Achando que ele ia tomar o lugar do presencial, que ele estava ganhando espaço, a quantidade de universidades que a gente vê aí com os cursos à distância e tal, né? E agora, nesse momento, a gente está trabalhando no remoto, né? Então, essa relação à distância e ao remoto, elas estão imbricadas aí nesse momento. Então, seja à distância, seja remoto, seja presencial, as metodologias vão estar circulando aí. E a gente precisa o quê? Pensar que o novo, né? Quando a gente se depara com o novo, ele assusta. Mas ele vai continuar assustando se a gente não adentrar, não mergulhar nele, não. É igual o ditado, né? Se você não aguenta com o inimigo, junte-se a ele. Nesse caso, a gente precisa o quê? Conhecer. O que é que a gente está fazendo com relação à pandemia? Que a Antenor já acabou de dizer aqui. A gente está retomando alguns hábitos urgentes, necessários, que a gente aprende na tenra idade e que a gente pouco usa. Lógico que a gente está perdendo algumas relações, né? A questão do afeto no toque, no dia a dia, por esse distanciamento. Mas aí a gente pode repensar até o termo que a gente está utilizando aí o tempo todo, isolamento social. Nós não estamos isolados socialmente. A gente está o quê? Com isolamento presencial. A gente está tendo contato virtual. O contato social continua acontecendo, mas de forma diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente gosta, né? Eu acho bom dizer isso. Mas é importante o repensar, o se adequar, o se permitir a viver essas novas práticas. E como foi dito desde o início por Ione, é um aprendizado. A gente está aqui numa troca. Talvez, com esse momento que a gente está vivendo, a gente nunca precisou mais estar buscando o outro. Colega, me ajude aqui, vem cá, manda um recado. O que é que você sabe? Eu estou precisando de tal ajuda. Como o Antenor falando, ó que maravilha, ter um trabalho sendo analisado por pessoas de 3 lugares diferentes, pessoas com certeza renomadas, que dificilmente poderiam estar aqui para uma aula, seja ela até mesmo um congresso, um evento, mas que está podendo estar juntos ali nesses encontros que estão sendo promovidos. Então, assim, eu entendo muito essa angústia que o Jobervan está colocando. E teve um dos momentos que a gente estava fazendo planejamento, eu e o Antenor, e eu fiquei futucando coisas que o Antenor disse, ó, agora não é hora. Justamente pensando nisso. E se perpetuar? O que é que a gente faz com o estágio 3, que está fazendo agora? Como é que vamos ver o estágio 4? Aí ele, Cris, não é hora disso. Até porque a proposta desse trabalho, desse curso livre, é uma extensão. É um trabalho frente aos alunos universitários e à comunidade como um todo. E em outro momento a gente vai pensar em outras práticas, outras propostas, como Ione mesmo reforçou aí. A universidade está tendo um grupo discutindo todas as propostas frente a essa pandemia, né? O que é possível, o que é melhor se fazer, como é que fica a universidade. Quando a gente diz como é que fica a universidade,
é o foco principal dela, são os alunos, né? E reforçar isso, vocês responderem, né? Conversarem com os colegas para responderem o questionário é de suma importância para que possamos traçar novas propostas, novos alinhamentos que venham a ajudar a todos nesse processo de aprendizagem, né? Deixar essa proposta do remoto, deixar EAD, não, é agregar, né? Agregar isso e para que possamos voltar da melhor forma possível para o nosso presencial. E até as estratégias para o presencial, né, Cris? Que a gente não volta da mesma forma, a gente não vai retornar da mesma forma. Não. É igual aquele ditado, né? Nunca temos a mesma água no mesmo rio. Bateu um vento, bateu uma pedra, alguém pisou, a água nunca é a mesma. Nós não seremos, nem nossas ações, nossas atividades, não dá para ser do mesmo jeito. Né? Nós não vamos jogar tudo pro alto. Teve até alguém que perguntou aqui, então quer dizer que com a metodologia ativa não serve mais tradicional? Não. O tempo todo a gente diz, tradicional não é ruim, não. Não é. Certo? Ele precisa estar o tempo todo relacionado com outros movimentos. Tem situações que a gente precisa estar dentro do tradicional. Né? Mas tem outras questões que a gente pode alargar e para além desse movimento. Percebendo que está no entorno, percebendo esses aspectos que Luciano colocou, as perspectivas culturais, observando o que é que está vendo economicamente. Então, trazer isso para a nova realidade, para buscar alternativas diferenciadas e que atendam a maioria, porque pensar em atender a todos, gente, também é impossível, né? A gente precisa ser realista. E eu digo isso porque quando a gente discute, trabalha com educação especial, com inclusão, pensa nessa perspectiva, a gente vê isso de uma forma bem mais larga. Não dá para atender, mas dá para fazer, né? É aquilo, né? Cada um fazer uma parcela, contribuir de alguma forma. Eu queria saber se aí, Sidney, foi contemplado com sua resposta, com sua pergunta, e outros aqui que nós não lemos na íntegra. Se queria alguém se colocar, desses que escreveram no chat, ou alguém que tenha mais alguma dúvida. Fabiane. Não, para mim é... Pronto. Joia, Fá. A gente não diz que a pandemia ela trouxe coisas, assim, se é dizer que trouxe alguma coisa de oportunidade teve de conhecer tantas pessoas, participar de tantos eventos e tantas coisas que a gente não precisou ir nos lugares. Quando a Tenor diz assim, tá, a gente vê pessoas de Miguel Comum, de Portugal, de qualquer outro lugar. A semana passada, quinta-feira, nós tivemos um evento sobre o Fundeb, que era uma professora de Porto Alegre, que ela estava falando. Quinta-feira agora, está até aberto a inscrição, que vamos ter no grupo de pesquisa, outro é sobre educar na cybercultura, tendo considerações sobre metodologias e praxe formativa. Vai ser quinta-feira pela manhã, 9h30, e a professora é de Portugal, professora Sara, e professora Úrsula, que é professora do mestrado. Então, assim, são discussões... nós vamos ter um professor do Chile, vamos ter outro que é o professor do Canadá. Então, gente, assim, a gente vai ouvir esse pessoal de nossa casa, a oportunidade que a gente não tinha de ir para esses lugares, assim. Pense aí na riqueza nessas falas, na experiência que cada um vai ganhar. Manda aí o link, disponibiliza, vê uma forma que a gente possa estar socializando para poder ter a oportunidade de ouvir esse grupo. Gente, desculpa eu cair aqui, mas voltei, viu? Em tempo de participar. Eu, por exemplo, eu nunca fiz tanto trabalho em equipe com outras pessoas de outras universidades como agora. Inclusive, ministrar cursos em outras universidades, né?
Então, tem esse lado positivo também que a gente não pode esquecer de forma alguma. Luizeide, como é que está aí a contabilidade do tempo? Acho que nós já abusamos bastante, já gastamos a paciência de Ione até o limite, viu? Exatamente, nós temos 10 minutos da proposta que a gente está tendo, né? A gente pensou até que Ione ficaria menos, mas está tão gostosa a discussão e tudo fluindo assim maravilhosamente. Eu acho que ela perdeu até o sono. Pois é, perdi mesmo. Que bom, que bom. Então, eu acho que vale a pena aí fazer as considerações finais. Se alguém tiver mais alguma fala e algum questionamento, e se não der para ser perguntado aqui agora, a gente manda depois para a professora Ione, pode estar refazendo isso no nosso grupo lá, que a gente encaminha. Acredito que ela vai continuar com a mesma boa vontade e de esclarecer para todos nós, certo? E, de antemão, Ione, eu quero agradecer, assim, muito mesmo por você estar aqui conosco. Foi, assim, para mim, maravilhoso, riqueza de informação, acho que para todo mundo. Quero ver uma forma de estar participando aí desse grupo seu, certo? Já comentei até no início. Eu vou te passar o link, Cris, também desse evento, aí você repassa para o pessoal, que eles estão dando um certificado imediatamente, participa no Teams, manda o link antes, vai ser quinta-feira, aí você socializa. Pronto. Daqui a pouco não, que eu não vou mais lhe perturbar hoje, mas amanhã eu retomo com você, aí pego todas as informações direitinho e passo aqui pelo grupo. Obrigada mesmo, de coração, um beijão, tô com saudades, ó. Dá um beijinho assim, mas sinta-se beijada, apertada por mim e por todos aqui. Antenor. Eu agradeço também a vocês, mas, assim, a gente, como eu disse a vocês no início, né, a gente está aprendendo, eu estou estudando ainda sobre isso, foi mais a questão da experiência, como eu estou trabalhando e como a gente está se virando para poder atuar nesse momento. Aqui. Ione, essa aprendizagem sua é muito rica, viu? É muito luxuosa. Porque você é um aprendiz que está muito adiantadinha, tá? A gente está no ABC, você já está na cartilha. Nada disso. Foi ótimo. Eu acho que exemplo, os comentários aqui... Eu não sei se eu te passei, Antenor, o texto que tem aquele blog, que tem aquela página onde você pode fazer várias atividades. Se eu não te passei, você me cobra que eu escaneio e te mando, mas eu acho que eu te passei esse artigo. Tem alguns que é direcionado para o curso de letras, assim, no material que é metodologias ativas, perspectivas teóricas e práticas no ensino superior. Mas é aquela questão do ensino superior que a gente pode fazer adaptação para a educação básica. Tu me passa o link que eu jogo no grupo, que a gente está com um grupo de WhatsApp, os meninos todos, os meninos e as meninas, tá bom? Isso. Certo. Então, assim, eu acho que foi riquíssimo, também estou extremamente feliz com esse encontro, a gente abriu com chave de ouro e vai fechar com chave de ouro, né, Visete? Isso, porque o grupo, eu tenho certeza que também está respondendo a essa proposta nossa. Todo mundo aqui está desafiado, Ione, a montar educativo, criando objetos educacionais. Então, nós estamos utilizando de metodologias ativas, porque estamos dando a eles, né, responsabilidade de produzir coisas. Vamos ter 60 horas de discussão e mais 60 horas de trabalho. E nessas 60 horas de trabalho, cada grupo vai produzir, vai recriar um espaço educativo na internet, colocando objetos educacionais, inclusive videoaulas, exercícios, uma série de atividades dessa natureza que a gente está propondo. Então, essa fala sua, ela vem reforçar os nossos pedidos, né? Porque as propostas que a gente fez foi nessa linha de metodologias ativas. Então, eu tenho certeza que no final a gente vai ter produtos significativos aí para comemorar, viu? Você sabe que também pode contar conosco. Criseide está aí para colaborar com você. Tudo aqui. E a turma, eu gostaria de dizer que o próximo encontro, como nós havíamos dito,
que a gente iria fazer uma outra live, nós cancelamos para fazer uns ajustes na nossa caminhada, né, Kizete? E a gente vai passar algum material para vocês aqui para amanhã, para vocês também se inteirar para a nossa discussão de quinta-feira. Ok? Aí no O material, mais alguma coisa? o que eu achar interessante, eu passo para vocês socializarem com o pessoal, para poder dar uma ajudada também nesse processo. Agradecemos, senhora. Tchau, boa noite a todos vocês. Saúde, se cuidem, vocês da família de vocês, que para a gente cuidar dos outros, a gente precisa estar bem. Então, se cuidem, muita saúde e que vamos passar. Como é o nome aqui? Com fé em Deus. Boa noite, com pessoal. certeza. A gente vai se E vamos falando sair no melhorando. grupo. É a segunda rua, No né? grupo, A segunda viu? entrada, Qualquer né? dúvida, a gente se encontra por lá. Aí até Como é o quinta-feira. número? Ione, mais uma vez, obrigado. Beijos e queijos. Amigo? Beijo, gente. Um abraço, boa noite para todo mundo. Obrigado, Ione. Obrigado, Kizete. Obrigado, Jéssica, Jobervan e todo mundo que compartilhou. Obrigada, professor. Boa noite a Agradecemos todos. a todos que estavam por aqui. Boa Aí, noite, linda. amanhã eu mando o vídeo pelo Drive. Vou mandar no e-mail dos professores e depois eu compartilho o link para todo mundo que quiser acessar, viu? Tá bom, Jéssica. A gente vai conversando. Não se preocupe, não. Se você não conseguir amanhã, aí depois a gente vai ter tempo resolve. ainda. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tá bom? Você está cheio de atribuição. Obrigada mais uma vez pela força, Jobervan e todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Oi.